depressão é considerada o mal do século e atinge pessoas em qualquer idade. Ela geralmente começa com um sintoma bem conhecido. Por isso, é bom observar que a tristeza tem tempo para ir embora. A depressão é tema do nosso quadro Saúde em Pauta de hoje. Convivendo com a depressão há 25 anos, essa dona de casa sofre com sintomas até hoje. Eu tentei suicídio. Eu não tentei para ficar viva. Infelizmente, alguém me encontrou a tempo e me levou para o hospital. Aí eu não parei mais. Eu tento, às vezes, evitar de tomar alguma medicação, mas aí eu sinto que eu pioro. Às vezes, dias eu estou aparentemente bem, que algumas pessoas chegam e dizem assim, você está bem. Mas por dentro não é isso que eu sinto. A depressão é considerada doença da alma e começa com a sensação de tristeza, mas quando avança se associa a outros sintomas. É logo no início que os familiares podem perceber as alterações e dar apoio. Quando se percebe a doença ainda no início, você pode trabalhar com esse indivíduo as questões que ele está envolvido naquele período, reduzir o nível de estresse no enfrentamento e impedir que a doença progrida, né? Quando ela progride, ela pode dar um nível de incapacidade muito grande, onde o indivíduo pode perder o trabalho, se ausentar, pode levar à morte pelo suicídio, como eu havia dito, mas também pode ter um outro efeito desagradável, que é ela se cronificar. O indivíduo passa a ter uma vida aquém do que seria a capacidade natural dele na vida. No Brasil, a depressão atinge mais de 11 milhões de pessoas, o que corresponde a 7,6% da população, sendo que a doença é mais comum entre mulheres e idosos. Aqui na Bahia, os dados apontam que 427 mil adultos sofrem de depressão. A medicina ainda não descobriu a cura para a depressão, que por enquanto só pode ser tratada com medicamentos e acompanhamento psicológico. A primeira coisa que a gente faz é caracterizar a depressão, a intensidade dela, o subtipo, e depois, a depender da idade do indivíduo, se ele tem outros problemas clínicos ou não, a gente escolhe o medicamento que seja melhor para aqueles sintomas, sem que corra o risco de gerar outros efeitos colaterais. O que pouca gente sabe é que quem tem uma vida agitada, um trabalho puxado, enfrenta trânsito engarrafado, vive correndo de um lado para o outro para cumprir 1001 tarefas por dia, também tem chances de desenvolver depressão. Nosso estilo de vida é uma questão de escolha e é sempre bom parar e se perguntar se é preciso desacelerar. Verdade. Aqui no estúdio a gente continua falando sobre a depressão com o psicólogo Danilo Cruz. Seja muito bem-vindo, Danilo. Tudo bem? Obrigado, Pamela. Tudo bem? Bom, como a gente viu aí na reportagem, a gente sabe também que a depressão hoje é muito comum, né? Mais comum do que a gente pensa. E tem muita gente também que tem vergonha de dizer que está com depressão, tem vergonha de dizer que está triste há muito tempo. Isso pode ser um problema, porque quando se descobre realmente, quando você vai tratar, quando se tem muito tempo, é um tratamento que se torna ainda mais doloroso, né? Se torna um empecilho até para que a pessoa possa ter um prognóstico positivo para ela. Quanto mais tempo ela demora para procurar ajuda, mais provável que ela tenha dificuldade de ter um bom resultado no tratamento. Que tipo de sintomas, então, a gente pode ficar atento? Primeiro, a tristeza excessiva ao longo de pelo menos 15 dias. Que tristeza é normal, não tem problema nenhum. Mas quando ela demora um pouco mais e quando ela é muito intensa, realmente a gente precisa ficar alerta. Segundo, a questão da insônia, que é muito comum, ou a hipersonia, que é o excesso de sono. Qualquer alteração do sono. E em terceiro lugar, também é importante a alteração do apetite, que pode ser para mais ou para menos. Se houve uma perda ou um ganho de peso acentuados. Sem qualquer tipo de vontade para isso, é preciso tomar cuidado, porque provavelmente tem um problema. Em relação à alteração de humor, também pode ser um indicativo de depressão? Sim. A tristeza, no caso, como alteração do humor, é algo muito forte, muito presente. Talvez seja o grande sintoma que as pessoas tendem até a achar que, por estarem tristes, estão deprimidas. Não, tristeza é natural, não tem problema ter tristeza. É uma reação à frustração. A grande dificuldade é quando essa tristeza nos impede de funcionar bem e de ter nossa produtividade no dia a dia. A gente viu aí uma informação que eu achei muito importante nessa reportagem, que a psiquiatra ela fala que muita gente vai vivendo com a depressão, né, achando que está normal, que a vida é assim mesmo, meio sem graça, a tristeza sempre imperando ali, e não descobre que a vida pode ser ainda muito melhor, né, que você pode desfrutar de uma vida muito melhor. Isso a gente tem que observar com cuidado, né, Danilo? Se a pessoa começa a perceber
que perdeu a graça a viver, que ela chega até a pensar em morrer, ou pensar que era melhor nem ter nascido, isso é um problema. É preciso que a gente tome muito cuidado, até porque a depressão atinge todas as idades. Quando atinge a infância e também a velhice, muitas pessoas têm dificuldade achando que aquilo ali é um traço da personalidade, ou isso é coisa de velho, envelhecimento, é bobagem. E não é, é algo sério que precisa ser avaliado. Até porque os índices de suicídio são maiores a partir dos 75 anos de idade. Já só. E ainda tem essa questão também sobre que atinge pessoas de todas as idades, né, como você falou. E tem uma questão muito importante, que é essa relação da família também, né? Que é a família estar presente, a família estar acompanhando, e a família ter essa paciência de entender que aquela pessoa está depressiva, né? Isso é interessante. Né? A questão do transtorno depressivo é bem interessante a gente pensar que a pessoa, quando está deprimida, ela se isola. E a cada convite, a cada visita, ela acaba tendendo a afastar a convivência das pessoas. E é preciso que a gente insista muito, porque a gente acaba ficando enfadado e aí se afasta mesmo e aí acaba assinando embaixo no isolamento e piorando o quadro, porque a pessoa começa a se sentir rejeitada. E aí vai ser um agravamento, né? Uma situação a mais para se preocupar. E tratamento, Danilo? A gente trata a depressão como a gente trata qualquer outra doença? Trata-se de depressão, lembrando que é bom sempre ter isso em vista, que em muitos casos de depressão a pessoa vai cronificar, ela vai ter depressão pro resto da vida. Cerca de 10% das pessoas que têm depressão, elas vão ter que ficar tomando remédio para sempre. Mas algumas pessoas conseguem sim um bom resultado com os tratamentos, que são geralmente o uso de medicação, os psicofármacos, muitas vezes o antidepressivo, que é o mais comum, às vezes o ansiolítico, em alguns casos um antipsicótico, para poder ajudar também com sintomas mais graves. Também na depressão é importante que a pessoa tenha um tratamento psicológico, que vai ajudar ela a ressignificar a vida, a reatribuir um sentido para a sua existência. Porque é bom lembrar que o remédio ele não ajuda você a melhorar sua convivência com as pessoas que você vive, nem sua forma de trabalhar. Então o psicoterapeuta vai ajudar, pode ser um psicólogo, um psicanalista, ele vai te ajudar justamente a fazer uma nova leitura da sua história e das suas possibilidades, tomando consciência para tomar melhores escolhas. Além disso, também está comprovado que é imprescindível que o depressivo tenha atividades físicas regulares. Isso é essencial para o tratamento. Com certeza. Agora você falou, me lembrei de outra coisa, a questão da automedicação, né? Muita gente fala, você tá triste, você tá sem dormir, vou te dar um remedinho para dormir, então vou dar um remedinho para você melhorar o humor. Isso, claro que não é indicado, né? Isso é um grande problema porque pode trazer inúmeros danos. Porque justamente a maioria desses remédios para dormir são remédios controlados, são remédios de tarja preta e que, portanto, causam dependência. É preciso tomar muito cuidado. Ok, Danilo, obrigada, tá, pelas suas informações, está aqui no feriado com a gente. Muito Boa tarde para você. Paola. Boa tarde. A seguir, em clima de despedida, a banda Cascadura fechou no projeto Domingo no TCA.